atualização sobre treinador, porque o Vasco já tem um nome ali que é o nome preferido por parte da diretoria, na verdade por parte da diretoria não, por parte da família Lamáquia, e também vamos trazer novidades sobre contratações, porque segundo informações vindas lá da Itália, o Vasco estaria disputando zagueiro com a equipe do Milan. Será que o Vasco tem condições de trazer? Presidente Pedrinho conseguiu fechar algo incrível após a venda da SAF do nosso Vascão. Grande investimento, olhando reforços, tá, amigo vascaíno, para os próximos anos. Tem informação também importante relacionada ao volante Arthur, que estava emprestado pela Juventus ao Grêmio e agora tá aí. Será que há alguma possibilidade do Vasco fechar? Agora a gente vai falar sobre outros assuntos aqui, que é a troca de treinador, né, a saída do Renato, né, que foi confirmada ontem à noite. O Vasco já tem um novo nome, pelo menos pelo que eu soube, pelo menos a família Lamáquia está tendo interferência aí nessa escolha. E vamos falar também sobre contratação, porque tem jogador aí do futebol alemão que o Vasco está disputando com o Milan da Itália. Olha que loucura. Falando de treinador, o Vasco abriu negociação com o treinador Hernan Crespo. Trouxe para vocês hoje à tarde, em primeira mão. Foi o primeiro canal a trazer isso, trago de novo. O Vasco abriu negociações com Hernan Crespo, tá? O treinador argentino que estava no São Paulo, né? Parece que a família Lamáquia entende que é o cara mais experiente, é um cara que talvez não sinta tanta pressão, é um cara que você pode, de repente, fazer um trabalho ali de médio a longo prazo, né? Assinar um contrato aí de até de 1 ano, até o meio do ano que vem. Então o Vasco abriu conversas, né? Com o aval da família Lamáquia. Existem outros nomes? Existem. O Vojvoda é o segundo nome, né? O segundo preferido. E aí tem outros nomes no mercado. Roger Machado, tem ali, enfim, tem outros nomes aí, mas nenhum agrada. Nenhum desses outros nomes aí tem ali, né, o aval, tem ali realmente o ok da família Lamáquia. Então esperar, aguardar. Sinceramente, não é o meu treinador favorito, Crespo, mas dos que tem aí, irmão, fazer o quê, né? Talvez seja realmente o melhor, ele, o Vojvoda. Agora é ver para onde a diretoria vai conseguir buscar aí realmente esse poder de convencimento, porque não é qualquer treinador que vai pegar essa bucha não, tá? Já aviso a vocês. Em relação a contratações, né? O Vasco ontem abriu negociação com o atacante Cavani, situação complicada, o jogador aí até falou que gostaria de jogar no futebol brasileiro, mas salário alto, idade avançada, então a negociação está acontecendo, mas não é tão simples assim. E hoje temos a informação, né, que o Vasco realmente avançou na negociação pelo zagueiro Diogo Leite, brasileiro, que joga lá no futebol alemão. Antes de jogar no futebol alemão, ele jogava na Lazio da Itália, e a informação que vem da Itália é que o Milan entrou nessa disputa. E aí, irmão, vou falar para vocês, com todo respeito aí ao Admar, ao Pedrinho, a todo mundo, irmão, tá disputando com o Milan, você acha que o jogador hoje vai olhar uma proposta do Milan e uma do Vasco? Meu irmão, só se o Vasco botar o dobro do dinheiro na mesa, né? Porque, sinceramente, eu acho que o jogador não deve aí nem titubear, né, cara? A situação do Vasco é complicada, risco de rebaixamento, sem saber se vai chegar aqui e vai conseguir ser titular. Pô, eu acho difícil uma situação dessa, né? Mas tá aí a informação vinda da Itália, é que o Milan também quer o jogador chamado Diogo Leite. Beleza, galera? O Vasco chegou a um denominador comum junto ao investidor em relação ao assunto que desde o início das tratativas é de muito interesse do torcedor vascaíno e da diretoria, mas de pouco interesse para Marcos Lamáquia. Inclusive era um dos pontos mais importantes dessa negociação envolvendo o Vasco e o grupo de Marcos Lamáquia. Pelo menos, que bom, isso teve desfecho ontem na quarta, de acordo aí com os amigos Gustavo Tutinha e Cauê Rodrigues, tá? Havia, inclusive, muitas divergências iniciais, mas a diretoria cruzmaltina conseguiu assegurar que, e aí vamos para a informação, as receitas extraordinárias provenientes da venda de jogadores serão reinvestidas no departamento de futebol. Explicar para vocês o que acontecia, o que estava acontecendo. Marcos Lamáquia, futuro dono da SAF do Vasco, ele queria que no contrato de Vasco, da venda da SAF, os jogadores vendidos, por exemplo, né, a gente vê hoje dentro do elenco, eu gosto sempre de trazer para a realidade. Talvez o jogador que tenha mais potencial de revenda seja o Andrés Gomes. Se o Andrés Gomes for vendido por 100 milhões de reais, o que o Vasco quer? O Vasco queria, né, que esses 100 milhões de reais vendidos do Andrés Gomes fosse reinvestido no futebol, no departamento de futebol.
em novas contratações, em renovações de contrato, em melhorias voltadas ao fortalecimento do elenco, como investimentos no CT Moacir Barbosa, em grandes reforços chegando. O Vasco quer isso. O Andrés Gomes foi vendido por 100. Esses 100 milhões de reais eles têm que entrar nos cofres do Vasco e serem reinvestidos no futebol. Trazer outros nomes, contratar jogadores melhores, aumentar a folha salarial. O Marcos Lamáquia, porém, não queria isso. Ele queria que o dinheiro que fosse vendido dos jogadores, eles fossem reinvestidos em outro lugar, ou que fosse guardado para pagamento de dívidas. E isso era um tema que vinha sendo conflitado. Era tema que não vinha sendo achado um denominador comum. Mas o presidente Pedrinho manteve, né, a postura, não se deixou ser convencido por Marcos Lamáquia, e esse tema, que era tratado como prioridade pelo Vasco nas conversas para assinatura do memorando de entendimento, representou ontem uma grande vitória na mesa de negociação. Amigo vascaíno, então uma grande informação, essa daí que eu trago a vocês na manhã, né, dessa sua quinta-feira. Qualquer dinheiro relacionado à venda de jogadores do Vasco da Gama será exclusivamente e obrigatoriamente reinvestido no próprio futebol. Que bom! Ah, Lucas, poxa, você está comemorando isso? Amigo, pode parecer pouco, mas você acha que quando lá na época da 777 o Vasco vendeu o Gabriel Peck, o dinheiro foi reinvestido no Vasco? Quando o Vasco vendeu o Andrei, o Marlon Gomes, o dinheiro foi reinvestido no Vasco? Não, porque inclusive com a 777 as dívidas aumentaram. Ou seja, no final de tudo, a venda do Egnaldo, a venda do Marlon Gomes, a venda do Andrei, a venda do Gabriel Peck, toda essa grana foi pro bolso dos caras norte-americanos. Então, estar com isso em contrato é muito importante para que a gente veja, amigo torcedor Cruz Maltino, o nosso Vascão retornando à elite do futebol brasileiro. É uma atitude que mostra mais do que nunca como hoje pessoas responsáveis pela venda estão de olho no Vasco e com o Marcos Lamáquia também quer fazer um grande projeto no nosso Vascão. Bom, deixa aí a sua opinião nos comentários. E falando em grande projeto, né? Tivemos aí sendo divulgada recentemente detalhes do contrato envolvendo Vasco e Marcos Lamáquia. E algo muito interessante que está no contrato é melhor dizendo, né? É um dinheiro que estará sendo disponibilizado pelo Marcos Lamáquia para realizar contratações, né? No caso, um fundo perdido, que foi o nome, inclusive, dado para esse termo, né? Que é um dos pontos mais considerados mais importantes, melhor dizendo, do projeto. Que é esse fundo perdido na prática, caso o Vasco precise de recursos além do que já foi aportado por Lamáquia, né? O que é obrigatório, que são os 500 milhões de reais num período de 5 anos, o Marcos Lamáquia ele poderá, havendo uma urgência, né, ajudar financeiramente o Vasco da Gama com os seus próprios recursos. E tem uma situação hoje no mercado da bola que se assemelha muito a isso, que é a situação do volante Arthur, que cairia exatamente nessa questão do fundo perdido, pois o que há no contrato entre Vasco e Marcos Lamáquia é, caso haja uma urgência ou haja uma grande oportunidade do mercado em contratações, que o Vasco não tenha financeiramente condições de arcar com o nome, o Marcos Lamáquia utilizaria esse fundo perdido para ajudar o Vasco da Gama no mercado da bola. E aí, amigo vascaíno, o que eu trago a vocês é que tem um nome que está aí, dando bobeira. Eu trouxe recentemente, inclusive, essa informação relacionada a ele, que é o Arthur, volante do Grêmio, cria das categorias de base, né? Amigo torcedor Cruz Maltino, do Clube Gaúcho, que brilhou com a camisa da seleção brasileira, foi vendido à Juventus da Itália, não conseguiu, porém, ter o mesmo destaque na Juventus que era o esperado. Ele volta ao Grêmio nesse último semestre, vai muito bem, brilha, consegue se destacar, mas o Grêmio não consegue a sua permanência por conta dos altos vencimentos. A informação, amigo vascaíno, é que a Juventus está disposta a vender o Arthur por valores não tão altos, tá? Os valores, inclusive, ao meu ver, são baixos pela qualidade que o Arthur tem. Informação, amigo torcedor Cruz Maltino, que eu trago a você na manhã desta sua quinta-feira, é que a Juventus, de acordo com os amigos do canal Vasco, estão dispostos a vender o Arthur pelo valor de 35 milhões de reais. Na cotação atual, são 6 milhões de euros. Esse é o valor que a Juventus estaria disposta. Ah, Lucas, que, poxa, valor caro. Amigo, Vasco pagou 30 milhões no Marinho Nestrosa. 30 milhões
35 pelo Arthur, que é um meio-campo fora de série, jogadoraço, craque de bola. Ao meu ver, é de graça praticamente. Jogador, inclusive jovem, o Arthur não é um atleta com idade avançada, o Arthur é um atleta de fato jovem, e a informação é que, infelizmente, esse nome hoje não está dentro dos padrões financeiros do Vasco da Gama. Quase 2 milhões de reais em salário, 35 milhões de reais é o valor que a Juventus pede, ou seja, hoje o Vasco não possui qualquer condição de avançar nesse nome. Mas nos bastidores existe o entendimento de que apenas uma mudança importante no cenário, que é a questão envolvendo a venda da Vasco SAF, poderá transformar essa operação em impossível. A venda sendo concretizada nas próximas semanas. O Renato aprova o nome de Arthur, já trabalhou com ele, gosta muito de jogador, entende que o Arthur é um atleta que se encaixa exatamente na função que hoje falta no Vasco da Gama, jogando ali ao lado do Thiago Mendes. É um nome que não agrada apenas o Renato, mas também agrada o departamento de futebol, mas o Vasco não consegue entrar nesse negócio agora. Hoje o Arthur é um desejo distante em São Januário, mas a venda se concretizando nos próximos dias e a expectativa é que isso aconteça, o Arthur sai de uma utopia e passa a se tornar uma grande realidade. E aí, amigo vascaíno, te anima a possibilidade de ter o Arthur no nosso Vascão? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. É o Vasco vivendo essa expectativa da venda acontecer. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês, já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e se inscreve no canal também, né? Não se esquece pra não perder nada, porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço galera, fui!